Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, nós faremos análise conforme nós já sempre produzimos nas nossas aulas, análise de texto dissertativo, claro, mostrando para vocês a coerência, a coesão, a argumentação, tudo que é pertinente a esse tipo de texto, tá? O texto de hoje é do Enem de 2014, é da proposta de 2014, que tinha como temática publicidade infantil em questão no Brasil, tá? Esse texto que nós vamos analisar é do autor Carlos Eduardo Lopes Marciano. Ele tirou 1000 na redação do Enem 2014 e ele colocou como título para o seu texto O Verdadeiro Preço de um Brinquedo. Professor, como assim? Eu não consegui compreender. O tema é publicidade infantil em questão no Brasil. Aí o candidato, o Carlos, veio e colocou o verdadeiro preço de um brinquedo. O que tem? Qual a relação disso tudo? Gente, sempre fiquem atentos à questão do tema e, claro, a questão do título, tá bom? O tema é algo mais geral, é algo mais global. Você, enquanto candidato, vai ler os textos de autoajuda, vai ler os textos motivadores, que são a mesma coisa, para você se ater a determinadas informações, a dados, a estratégias. Depois disso, você vai desenvolver o seu texto e só por último, você vai colocar o famoso título, isso mesmo. Por último, o título. Professor, por que eu não posso colocar o título primeiro? Porque se você colocar o seu título primeiro, o que vai acontecer? Você vai ficar preso ao título que você escreveu. Então não é interessante que você de cara já coloque seu título. Vai que você modifique ou encontre uma outra palavra que vai se encaixar melhor naquele contexto. Aí você já escreveu. Para não ficar borrando, deixa o título por último, tá bom? Vocês observam que ele é curto e que ele realmente vai tratar sobre a questão da infância. Brinquedo, preço, publicidade infantil. Vamos verificar de que forma foi que ele executou todo esse procedimento. Lá no parágrafo de introdução ele começa da seguinte maneira. É comum comerciais direcionados ao público infantil. Opa, o candidato já trouxe para nós, olha só, o que ele vai tratar. Ele vai falar sobre comerciais do público infantil, propagandas para o público infantil. Já fez a apresentação do tema, tá? Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária. Que faixa etária é essa, gente? A faixa etária das crianças. Ele utiliza esse termo para não repetir mais. Cresce de forma nunca vista antes. Então ele já mostra aqui todo esse desenvolvimento do parágrafo introdutório, tá? E aí ele continua. No entanto, opa, vocês podem escrever esse texto no caderno, analisá-lo e podem circular. No entanto, é uma coesão adversativa, tá? Tendo em vista a idade desse público, que público é esse, gente aí de casa? Público se refere à criança. Surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Opa! Ele fez uma pergunta no parágrafo introdutório. Será que ele respondeu no parágrafo de desenvolvimento? Vamos verificar, tá? Então vocês observam que a introdução ela está muito simples, ela está bem amarrada, fez a apresentação do tema, colocou a opinião, ó, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Então, ele já vai mostrando isso. Apesar de estar crescendo, ele mostra uma outra realidade.
E essa realidade é vista com uma pergunta, tá? Pergunta essa que será respondida lá no parágrafo de desenvolvimento, tá? Olha só. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. Observe que tem uma parte que está em negrito. Isso mesmo, é uma parte importante que vai fazer uma justificativa muito extensa com relação ao entendimento da proposta. E aí olha só de que forma o candidato iniciou. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Opa, ele está trazendo uma contextualização histórica, ele já mostrou as ideias iluministas e ele mostrou a queda do absolutismo, mostrando causa e consequência, tá? Mas vocês observam que esse candidato ele gosta muito de colocar ideias contrárias, isso é importante, desde que você consiga fazer toda a estruturação do texto comprovando esse contraste, tá? Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. Olha que crítica, gente. Ele está mostrando aqui, olha o quanto ele já caminhou. Ele falou de ideias iluministas, agora ele está envolvendo política e ele já mostrou como esse cenário se comporta no Brasil. Olha que show, tá? É muito importante toda essa roupagem aí. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada, tá? Mostrando lá a relação da publicidade infantil, certo? Ele continua com o desenvolvimento. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Que padrão é esse? Ele vai colocar a partir de agora. Enfeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupos utilizando o produto em questão, tá? Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Então vocês observam que ele já está justificando e mostrando toda a situação desse consumo entre o público infantil, tá? E aí ele continua. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo, já mostrando a opinião, que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil, tá? Olha que show de desenvolvimento. Olha que show de crítica esse candidato trouxe para o texto, tá? E vamos verificar de que forma ele fechou, ele concluiu todo esse texto. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, olha a coesão aí, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo,
consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Então ele finaliza o texto de maneira muito simples, mas realmente muito impactante. E você percebe que a conclusão também, ele utiliza palavras simples, mas ele dá um show durante toda a construção textual, tá? Então, pessoal, observem todos os fatores, observem a introdução, observem o desenvolvimento, observem a conclusão, as coesões que foram utilizadas durante todo o texto, para que vocês entendam. Agora, eu preciso que vocês verifiquem todo esse texto, olha só, introdução, desenvolvimento, segunda parte do desenvolvimento e a conclusão. E eu preciso que vocês analisem todo esse texto, retirando as informações do projeto que eu enviei para vocês, tá? Toda essa conversa, toda essa discussão e toda essa retirada dessas informações nós trataremos na live, porque eu vou explicar para vocês onde é que está aqui a parte que ele retoma a sua ideia inicial. Será onde é que está? Onde é que está aqui as coesões? Onde está aqui a finalidade? O modo? Cadê os agentes? Eu vou mostrar para vocês como é que se retira tudo isso, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais Agindo Edu e até a próxima.